Agora feche os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, que eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Quantos querem receber uma palavra de Deus? Fala amém. Pai, eu oro em nome de Jesus, peço para que o Senhor dê revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Edifica os teus filhos, ministra no coração de cada um deles. Dá a eles, sim Deus, paz, alegria, enche eles de fé, de convicção, de revelação, de sabedoria, para que eles possam desfrutar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para eles, de uma vida boa, agradável e perfeita, de uma vida abundante no Senhor. Eu oro, eu abençoo cada um deles e peço, Espírito Santo, dá a eles uma palavra específica, particular, ó Deus, que na medida que eu vou compartilhando a palavra, o Senhor possa trazer respostas de orações que eles têm feito ao Senhor, direção, clareza, ilumina eles, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Aleluia. Queridos, nós vamos compartilhar hoje sobre obstáculos espirituais para a prosperidade. Você precisa, me dá sua atenção aqui, quantos querem prosperar? Quantos querem prosperar? Fala amém. Aleluia. Prosperidade vai muito além do dinheiro, mas o dinheiro faz parte da prosperidade de Deus, amém? A saúde, uma vida cheia de paz, essa não é a palavra da sua revista, você pode deixar a revista quietinha, amém? Pastor Luiz mudou, olha aqui para mim, a prosperidade ela tem a ver com a vida abundante que o Senhor tem para nós, tem a ver com fecundidade, com multiplicação, com sujeitar, com dominar, com prosperidade na sua saúde, nas finanças, um lar abençoado, uma casa que tem paz, né? Uma vida sem ansiedade. Mas hoje eu quero falar na área financeira, obstáculos que te atrapalham a prosperar financeiramente. Primeira coisa que eu preciso falar para você, que Deus quer te abençoar e Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Fala assim, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Deus, Ele nos abençoou. E eu preciso falar algo para você, preste atenção nisso. Quando Deus quer te abençoar, geralmente Ele envia uma pessoa para te abençoar. Então como que é, pastor? Uma pessoa para me abençoar financeiramente? Não, não necessariamente a pessoa te dando dinheiro, mas pode ser uma pessoa que abre uma porta de emprego, uma pessoa lá na empresa que você cai nas graças dele, aquele gerente, ele começa a te promover na empresa, abrindo portas para você. A sua conversão foi uma pessoa que Deus colocou na sua vida, que ficou pregando o evangelho para você. Então são pessoas, assim também o diabo faz, quando ele quer também destruir a sua vida, ele envia pessoas com mau caráter, pessoas caídas, pessoas que vão te levar para o mau caminho. Então, tanto é que quando Deus quis abençoar a humanidade, Ele enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus veio e nos abençoou, amém? Amém? Então a maior bênção foi o próprio Cristo vindo na terra. Uma pessoa, olha para o lado e fala assim, meu irmão, na vida, não esquece disso não. Aleluia. Mas olha só, prosperidade é ter o suficiente para cumprir com o propósito de Deus. Preste atenção. Prosperidade é você ter o suficiente para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Alguns ficam achando que prosperidade são carros de luxo, casas suntuosas e coisas assim. Olha, não tem nada de errado ter um bom carro, não tem nada de errado ter uma boa casa, não tem nada de errado ter joias, não, nada de errado. Mas a prosperidade vai muito além disso, amém? Muito além, muito além.
Deus com certeza Ele quer, né, que você em sua jornada, na sua vida, tenha saúde o suficiente, energia suficiente, provisão, para que você possa cumprir com a vontade de Deus, amém? Ser incoerente de Deus, Ele não te dá os recursos necessários. Deus já te deu as sementes que você precisa. Tudo, vou te falar bem a verdade, tudo que você precisa, Deus já te deu. Está aí. Pode ser que você olha, mas você fala, não, mas é tão pequeno. Ah, mas é tão pouco. De repente é só uma semente. Está lembrado do jovenzinho? Com 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão. Era uma pequena porção, mas estava lá. Porque Deus, Ele é especialista em pegar uma pequena semente e transformar em algo grandioso. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, esteja aberto nesses dias. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu estou aberto para ser próspero, eu estou aberto para receber sabedoria, para prosperar em todas as áreas da minha vida. Amém. O Senhor tem um grande prazer quando nós experimentamos de prosperidade. Olha só, está lá em Salmos, capítulo 35, verso 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra na prosperidade do seu servo. Fala assim, Deus tem alegria na minha prosperidade. Olha só, Jeremias 33, 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória. Esse Jerusalém, você pode colocar o seu nome aí. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Ou seja, Deus quer te promover. Fala assim, Deus tem total interesse em me promover. Sabe para quê? Deixa eu falar algo para você. Primeiro porque você é filho. Estou vendo aqui a mãe do Ismael, né? Cadê a sua irmã? Está faltando os cultos, né? Ela está lá embaixo. Está lá embaixo. Está faltando o culto aqui de cima, está no culto de baixo. Mas a senhora não quer a prosperidade do seu filho? Demais. Qual o pai que não quer ver o filho próspero? Existe algum pai que não quer ver o filho próspero? Com certeza um pai quer ver o filho prosperando em saúde, um bom casamento, bons relacionamentos, envolvido com o Senhor, prosperando financeiramente, sim ou não? Sim. E outra coisa, entenda, Deus quer te mostrar, Deus quer te exibir, Deus quer te colocar numa vitrine, para que os ímpios olhem para você e ficam espantados com tamanho favor, e possam chegar em você e falar assim, por que você é tão abençoado assim? Aí você fala assim, deixa eu te contar, eu sou tão abençoado assim, porque eu sirvo um Deus que supre as minhas necessidades, e me deu toda a prosperidade, e não tem glória nenhuma para mim, toda honra e toda glória é do Senhor, que é por meio dele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Vocês estão me entendendo aqui? Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você está entendendo que Deus te chamou para ter uma vida próspera? Mas olha aqui para mim, pastor, então vida próspera é nunca passar dificuldade financeira? Não, passaremos. Pode ser que em algum momento você vai passar por um vale. Não é que você não é de Deus, não é que você não está tendo fé, mas adversidades podem ocorrer com qualquer um de nós. Uma enfermidade pode nos acometer, mas não vamos aceitar ela na nossa vida. Uma situação financeira difícil pode vir sobre nós, mas nós não precisamos mendigar o pão, porque o justo não mendigará o pão. Vocês estão me entendendo aqui? Mas, entenda, Deus te fez para ser uma bênção. O que Deus falou para Abraão? Se tu uma bênção.
E para você ser bênção aqui nessa terra, envolve sim ter recurso financeiro. Você abençoar os seus pais, dar uma casa própria, dar um carro para o seu pai, você abençoar um parente que está passando um aperto, você dar, honrar alguém que você ama, com uma oferta, com um presente, abençoar a sua casa, seu cônjuge, seus filhos. Você vai precisar de recursos, sim ou não? E Deus quer te dar isso. Por que não? Agora, olha aqui para mim, irmãos, olha para mim, vamos parar. Me ajuda aqui, sem conversa. Se vê alguém conversando aí, você pede para eu fazer silêncio. Agora, eu não estou falando que você vai amar o dinheiro. Não. Não estou falando que o centro da sua vida é dinheiro. Não. Não estou falando isso. Mas a bênção de Deus é para todas as áreas da sua vida. Todas elas. Todas. Relacionamentos. É para a sua vida espiritual. Sabedoria. É para você ter recursos. É para tudo. E olha só, o primeiro impedimento. E olha, eu preciso contar para vocês uma história. Não sei se vocês estão lembrados da história de Eliseu com a viúva. Estava ela e o filho dela, e ela perdeu o marido, e ela não tinha nada na casa dela. E o profeta chega na casa dela e fala: o que você tem aí? Fala: não tem nada. Não tem nada? Não, tem sim, tem uma botija ali com um restante ali de farinha e azeite. E eu vou comer e vai acabar. E ele falou: olha, não, nós vamos operar um milagre aqui, e eu vou trazer provisão. E foi e encheu a botija de azeite, porque azeite era algo caro também na época, e era como que uma mercadoria de barganha ali. E aí foi enchendo, e ela pegou botijas dos seus vizinhos, e foi enchendo, e o profeta foi operando o milagre, até que, quando chegou a última lá, falou: acabou, não tem mais botija. Falou: então, enquanto ela queria de provisão, de sustento, enquanto ela foi atrás, Deus deu. Preciso te falar algo para você. Deus não vai querer te violentar. Você que vai determinar o tanto de bênção que você vai ter. Que tanto de bênção você quer? Se você chegar diante de Deus com uma xícara e orar sinceramente a Deus e pedir a Deus a bênção para você encher aquela xícara lá com mantimento, Deus vai te dar? Vai. Mas se você chegar com um copo de 300, Deus vai te dar. Mas se você chegar lá com 1 litro, Deus vai te dar. É a medida, é você que vai determinar. Aí você fala: ah, pastor, mas eu não quero ser ganancioso. Não, você pode pedir para Deus, falar: Deus, me dá um coração que suporta riquezas. Porque existem homens de Deus que têm um coração apropriado, que suporta riquezas. E que ele não ama o dinheiro. Já vi gente que não tem dinheiro, amar o dinheiro, mais do que o outro que tem. Então você pode pedir tudo para Deus, falar: Deus, eu quero ser muito rico, porque eu quero abençoar muitas pessoas e abençoar a igreja. Eu quero ser aquele que vai ser um canal de bênção nessa terra, mas eu quero também que o Senhor me dê um coração para suportar. Mas você que vai determinar que tanto que você quer desfrutar. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, que tanto de bênção que você quer na sua vida. Aleluia. Mas vamos lá. Primeiro impedimento: o egoísmo nos impede de prosperar. O egoísmo nos impede de prosperar. Algumas pessoas consideram mera sobrevivência. Pastor, eu quero só sobreviver. Eu quero ter um tanto assim, ó. Se chegar no final do mês, minha conta estiver zerada, e todo mês Deus me der um tanto, estou satisfeito. Para eu, minha esposa e meus filhos, está ótimo. Aí alguns podem falar: nossa, que pessoa nobre. Não, é muito egoísmo. Então quer dizer que tendo só para a família dele está bom, o restante das outras famílias que se explodam. Não, tem que ter para você, para o vizinho da direita, da esquerda, da frente. Tem que ter para aquele parente que está precisando, que não merece, mas está precisando, e você não vai deixar ele passar fome. Você tem que ter provisão para ir além da sua família.
Porque você preocupar só com a sua família é muito egoísmo. Sim ou não? Você tem que ser uma bênção para a sua parentela. Eu oro para que você seja tão abençoado, mas tão abençoado, que você vai abençoar a sua parentela. Que você vai ser aquele que as pessoas irão lá atrás de você para ser abençoado. Você fala, não pode vir que eu vou abençoar mesmo. Tem pessoas que não têm um sonho grande, né, o suficiente para precisar de um milagre de Deus. Olha, tenha sonhos grandes, sonhos tão grandes que de repente o que você tem na sua mão não vai ser possível realizar aquele sonho. Somente Deus é capaz de realizar esses sonhos grandes que você tem. Então Deus quer isso de você, porque se você tem recurso para realizar um sonho, não, quem que realizou esse sonho? Você mesmo. Mas é bom, é quando você fala assim, não, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, e é impossível, com as minhas forças, alcançar esse sonho. Somente Deus. E aí quando esse sonho se cumpre, você vai falar assim, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Você vai glorificar o nome de Deus. Você vai exaltar o nome de Deus. Pessoas comuns estabelecem objetivos comuns. Mas realizadores incomuns sempre colocam objetivos incomuns. Você não vai prosperar enquanto permitir o espírito de apatia, de indiferença ao seu derredor. Peça para Deus algo relevante. Fala com o Senhor, Ele pode mudar a sua história. Quero falar para você que quem sabe até o final desse ano, sua história pode mudar, completamente. Uma pessoa, uma porta, uma situação, algo pode acontecer, chegar na sua mão. Chegou. Um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu quero que você me auxilie em algo. E ele pediu para eu procurar uma pessoa com um perfil para atender algo que ele está precisando, e que vai ser muito bom para essa pessoa. Eu não sei quem que é, mas eu sei que algo, ele não está nem sonhou, talvez nem pensou nisso, só está orando, falou, Deus, abre uma grande porta para mim. E quem sabe daqui uns dias eu estou chegando para a pessoa e falou, abriu-se uma grande porta para você, entra nela. Não sei como são as coisas. Fala assim, o Senhor está preparando coisas grandes e poderosas para a minha vida. Aleluia, aleluia. Tem essa expectativa. Existe alguma coisa grande e relevante que você possa tentar fazer em sua vida? Quando Deus te der um sonho dele, pode ter certeza, você vai precisar do recurso dele. Sonhos de Deus precisam dos recursos de Deus. E a vontade de Deus, queridos, é que você multiplique. Se tem algo que não é bom, é a apatia. Apatia. Aquela pessoa que, trazendo aqui a Bíblia, está lembrado da parábola dos talentos? Para um, Deus deu 1 talento. Para outro, Ele deu 2 talentos. E para outro, 5. O de 5 saiu a trabalhar e multiplicou. Não ficou apático. O de 2 pegou os talentos e saiu a trabalhar e multiplicou os talentos. Mas o de 1, apático, olhando para si, olhando para o seu umbigo, vendo que não tinha capacidade nenhuma habilidade, com preguiça, não saiu a trabalhar. E não multiplicou o talento. E o Senhor depois exortou ele, servo mau e negligente. Falou comigo esse final de semana, que nós precisamos sair e movimentar em Deus, como Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Porque na hora que você sai, levanta, descansando, em paz, e se movimenta, portas vão se abrir na sua vida. Deus quer que nós possamos ter essa atitude, essa ação, crendo que Deus está preparando coisas boas. Teve uma vez que o pastor
estava pregando, falando sobre dinheiro, sobre prosperidade. Uma irmã se levantou e falou assim: ah, pastor, por isso que eu não gosto. Você fica sempre tirando ali oferta, falando de dinheiro. Eu não gosto disso, não. Pastor é assim mesmo, você fala de dinheiro. Eu, por mim, eu teria só o tanto que eu e o meu filho precisam. Passou disso, não quer mais nada além disso. Aí ele falou: pois é, conheço umas crianças carentes que estão precisando de uma oferta. Se você tem só para você e para o seu filho, aquelas crianças vão morrer de fome e necessidade. Egoísmo. Não é errado, irmãos. O que é errado é você amar o dinheiro. Não é errado você ter o dinheiro e você dominar o dinheiro e o dinheiro se sujeitar a você. Amém? E você sabe como é que você demonstra que você não ama o dinheiro? Uma das maneiras é quando você dizima com alegria. Você está falando que o dinheiro não manda em você. Quando você oferta com alegria. Quando você dá para um irmão com alegria. Você está falando: o dinheiro não manda em mim. Porque se você tiver medo de faltar, o dinheiro está mandando em você. E não devemos ter medo da escassez. Não seja imprudente, mas saiba que Deus, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, como diz a Escritura. Fala assim: amém. Então, eu gostaria que subisse aqui. Quem está no teclado, hein? Nosso tecladista hoje, quem que é? Clara? Vamos lá, Clara. Então, eu creio que a colheita financeira é exatamente isso. Não é apenas ser abençoado, mas se tornar um instrumento para abençoar a outros que estão feridos ao redor, que estão precisando. Ô irmãos, quantos gostam de ganhar uma oferta? Quantos gostam de ganhar uma oferta? Mas você sabe quem que é o mais abençoado? Não é quem ganha, é quem dá. O gozo de ganhar é bom, é uma medida. Mas aquele que dá, ele tem uma alegria muito maior. Porque maior é o que dá, maior é o que serve. Aleluia. Segundo, que nos impede, o comodismo nos impede de prosperar. Fala assim: o comodismo me impede de prosperar. No momento em que você não tem uma grande necessidade em sua vida, você está numa posição perigosa. Você corre o risco de se acomodar e tornar-se apático. Você será tentado a viver uma vida sem conhecer a Deus na experiência. Ah, já tenho bastante. Olha, permita ser desafiado. Tem uma característica do nosso pastor, o pastor Aloysio. Ele não para. Os mais antigos aqui sabem. Irmãos, ele poderia parar. Falar: não, vou parar de abrir igreja. Vou ficar tranquilo. Não vou mexer com prédio, não. Ele poderia falar: quando caiu lá o teto da Praça da Bíblia, falou: não, vamos juntar o povo aqui com o Bueno. Vai um pouco lá no bar, um pouco aqui com o Bueno, vamos fortalecer. Não, mas ele não. E vou te falar, ele não precisa. Mas é ele que não se permite se acomodar. E eu creio que isso é muito de Deus. Quando o homem fica parado em casa, talvez se aposenta e não faz nada mais, a chance dele envelhecer, e é científico isso, ele envelhece muito mais rápido. Mas enquanto ele está lá, por mais que ele tenha uma certa idade, ele trabalha, ele diminui a hora dele, a jornada dele, mas ele está trabalhando, é bênção, é saúde. Homem parado é a oficina do diabo, lá trabalhando na mente dele, é um perigo. Viu, esposa? Coloque seu marido para trabalhar, não deixe ele à toa não. Chega a serviço, menos um pouco. Ah, mas ele já tem uma certa idade, mas bota ele para sair de casa um pouco, ter algo, uma ocupação. E olha só,
Deus pune aqueles que recusam a multiplicar os dons e talentos, como eu falei para vocês. Tudo que Deus fez é para se reproduzir e multiplicar. Qual que foi a bênção de Deus lá em Gênesis? Sede fecundos e multiplicai-vos. Se movimenta, saia a trabalhar, saia a realizar algo. Deus ama a abundância e a riqueza. Olha só, está lá em Marcos 11, verso 14 e depois o 20. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e passaram eles pela manhã e viram que a figueira secara desde a raiz. Por quê? Porque ela não produzia fruto. Algo deve ser produzido. Outra coisa que é errado, você esperar de homens. Que homens venham te prosperar. Olha, a nossa colheita, ela vem de pessoas. Deus vai usar pessoas para te abençoar? Sim, mas a sua esperança não pode estar em pessoas. A sua fonte é Deus. Quem que Ele vai usar? Ele pode usar até o diabo. Ele usa quem Ele quiser. Ele pode usar uma pessoa ímpia. Agora, qual que é o nosso erro? É quando você deposita em pessoas. Preste atenção. Para de achar que a bênção na sua vida depende do seu gerente, do proprietário da empresa, do seu parente rico. Não. Você vai falar é com Deus. Agora quem que Ele vai usar? Não sei. Porque quando você fica dependendo de pessoas, você vai ser frustrado. Vai ficar magoado, ressentido, porque o seu tio não te abençoou. E Ele tem a obrigação de te abençoar? Ele abençoa se Ele quiser. E pode ser que Deus mesmo não queira que Ele seja o canal. Ele quer te levar a ter experiência com Deus. Né? Pastor, estou ressentido com meu tio, estou ressentido com meu chefe. Quem sabe aquele chefe difícil? Quem sabe é Deus permitindo ele lá na sua empresa? Você não depender dele, depender do Senhor. Quem sabe Deus quer você fora da empresa, para te abençoar com outro emprego que aconteceu com o irmão aqui. Deus ampliou. Tem hora que Deus tem que empurrar a vaquinha. Você fica lá com a vaquinha tirando o leite dela, e só tem ela. Não pode matar, porque se matar não tem o leite. Fica só bebendo leite, de repente Deus quer te dar uma mesa farta. Mas é de outra maneira, né? Alguns ficam zangados. Se você está zangado com alguém, com um chefe, com um parente, sinal que você está esperando de homens. Você nunca receberá a sua bênção se ficar esperando por homens. Porque aí você não vai no Senhor, vai fazer você dependente de homens. E é certo que homens vão ter que te frustrar. Espera de Deus. O duro, olha aqui para mim, está acontecendo algo muito ruim no nosso país. Que agora o governo é que sustenta o povo. Isso é um desserviço. Isso é um desserviço. Pessoas que não querem mais trabalhar porque recebem uma ajuda do governo. E aí ficam ali dependentes do governo, de receber uma ajuda, não querem mais ousar. E isso está sendo um desserviço, está criando um povo passivo. Deus vai te abençoar com o seu trabalho. A bênção extravagante vai vir com o seu trabalho. Eu sou pastor, eu recebo um salário. Antes eu era empresário, pastor, mas Deus colocou no meu coração para eu ficar como pastor. Então, à medida que eu trabalho, eu não trabalho por horas, eu não trabalho, né, pelo seu dízimo, já é um valor definido. Mas o que eu gasto e o que entra para mim vai muito além do meu salário. Deus sempre faz arranjos para suprir as minhas necessidades.
Olha aqui para mim. Eu entendi. Marcos está aqui, o Rodrigo está aqui? Tá, não. Mas a sua esposa está, então o Rodrigo está aqui. Para de achar que é o pastor Luiz, a igreja videira, que dá o salário de vocês. Não é. Quem dá é Deus. E quando Deus dá, Ele dá para sobrar. Arranjos, situações. Já vi muitos pastores saírem magoados. E um dia Deus falou claramente, falou, não, tem que sair magoado. Se está magoado, tem que sair se não resolver, porque Ele está esperando de homens. Ele precisa ser frustrado. Jesus é o centro. Homem nenhum é o centro. Para de colocar a expectativa em pessoas. Não fica dependendo. Sai a pescar. Joga a rede. Você vai pegar 153 grandes peixes. Sai a trabalhar. Vai trabalhar. Ouse. Ah, mas e se der errado? Você orou. Juntou com o seu cônjuge, oraram e tudo. Deu errado. Levanta e anda. Você vai aprender algo. Mas seja ousado, mas confie no Senhor, e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Não é assim as boas histórias que nós ficamos parados para ouvir? História de pessoas que venceram na vida? Foram histórias que envolveram riscos. Não tem como você viver o sobrenatural se você não quer sair do barco e colocar o pé sobre as águas. Estou falando para você, eu estou falando para mim. O sobrenatural é Pedro. Vou andar, mas ninguém nunca tinha andado. Mas eu vou. Botou o pé e andou. Mas envolveu um movimento, envolveu um ir. A verdadeira obediência que Deus quer é a obediência da fé. É a obediência de ir. Ide. Vá. Salmo 75, 6. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. A sua própria semente controla a sua colheita. Não é a doação de outros que vai determinar a sua renda. É o seu próprio dar que determinará a sua renda. Amém? Desrespeitar o dinheiro nos impede de prosperar. Tem uma coisa. Você desonra o dinheiro quando você fala mal do dinheiro. Tem uns que ficam falando mal de rico. O rico parece que é do inferno. Não. Tem rico, nascido de novo, cheio do Espírito, como tem pobre, que é ímpio e é vazio do Espírito. Para de atribuir coisas ruins às pessoas que têm posse. Porque quanto mais você fica indignado quando fala de dinheiro, mais você vai ficar longe da prosperidade que você tanto quer. Muito é porque você está com inveja. Sim. Eu me avalio sempre. Quando algo me incomoda muito, eu falei, deve ser inveja. É inveja, certeza, é inveja. Se você desonra, o que você desonra você não vai ter. O que você desonra você não tem. Você não pode ter aquilo que você deprecia. Muitos depreciam a bênção da prosperidade, por isso não desfruta dela. Se você vai num restaurante e é mal atendido, você não volta lá. Agora você fica depreciando. Não. Fala, Senhor, eu quero também. Dá para mim. Se algo te chamou a atenção, fala, Senhor, eu quero também. Mas não fique rejeitando. Você quer prosperar, mas não quer ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito da prosperidade. Toda vez que nós vemos aqui, nós separamos aquele momento do dízimo, da oferta, que é 10 minutos, no máximo aqui. É para te ensinar, e é para te dar a oportunidade de você ser generoso. É a oportunidade para você semear. E aí alguns já fecham o coração. Não quero ouvir. Mas Deus, Ele tem para te ensinar em todas as áreas. Deus te ensina na sua vida com os seus filhos. Tem palavra de Deus para te ensinar como se lida com os filhos. Está lá em Efésios. Como se lida com o cônjuge. Está lá em Efésios. Como você vive a vida espiritual abundante.
E tudo, a palavra vai te dar instrução. Você tem que estar aberto a isso, amém? Não fique irado, não fique indignado. Quando você faz declarações ingênuas como: dinheiro não traz felicidade. Mas a pobreza também não, filho. A pobreza é pior ainda. A felicidade realmente é uma pessoa, é Cristo. Mas quem está em Cristo, a palavra de Deus diz, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Mas Cristo também diz, agrada-te, a Bíblia diz também, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Fala amém, irmãos. Teve uma vez um engraxate, chegou para o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, estava lá engraxando no aeroporto, falou: como é que é ser rico? Aí ele falou: não, riqueza não traz felicidade, não. O Fernando Henrique falou para o engraxate, ele perguntou: como é que é ser rico, senhor Fernando Henrique? Ele falou: não, o dinheiro não traz felicidade, não. Aí o engraxate falou assim: não, mas eu quero ter essa experiência aí, de ter dinheiro e não ser feliz. Eu quero vivenciar isso. Querido, quantos aqui querem dar uma boa escola para os filhos? Vai precisar de dinheiro? Quem aqui quer ensinar o seu filho uma aula de instrumento, um inglês? Quem quer ir no hospital e não ter que pegar uma fila longa e chegar no hospital e ser atendido rapidamente, no hospital bom, decente? Quantos querem? Quantos querem vestir uma roupa decente? Não é de Deus? As roupas de Jesus, os soldados disputaram ela, porque não era roupa qualquer, era roupa boa. Porque se fosse rasgada de qualquer jeito, eles iriam disputar? Não. A bênção de Deus não traz desgosto. Alguns ficam ricos sem Deus estar na história, aí traz desgosto, perde esposa, perde filhos, perde amigos, tem enfermidades, mas a bênção que Deus tem, ela não traz desgosto. Quem crê diz amém. Tem muita coisa que você pode fazer para abençoar, quando você tem recurso, mas quando você desrespeita alguém, essa pessoa se afastará de você. Quando você desrespeita o dinheiro, a habilidade para atraí-lo será comprometida. Um adolescente chegou e falou: eu jamais penso em dinheiro. Ele não pensa não, porque é o pai que sustenta. Está lá com a visão dele. Esse negócio de dinheiro, falaram já. Realmente, seu pai paga as contas, te sustenta, você não pensa mesmo não. É fácil falar. Autossuficiência, a equipe de louvor pode subir aqui. A autossuficiência nos impede de prosperar. O orgulho e a autossuficiência são uma armadilha mortal. Pessoas assim são convencidas e arrogantes, sempre presumindo que não precisam de ninguém. Mas Deus não permite que tais pessoas tenham sucesso independente dele. Para você experimentar a verdadeira prosperidade, você precisa conhecer um provedor extraordinário, o Senhor. Seja livre da arrogância, da soberba. Todos os homens que se levantaram cheios de arrogância e soberba, a arrogância e soberba está a um passo, a pessoa está a um passo da ruína. Dependa de Deus. Se você é aquele que tem 5 talentos, que tem muitas habilidades, não bata no peito e fala: eu consegui, eu fiz, eu faço e aconteço. Olha, isso não vai te levar para um bom caminho. Seja humilde, reconheça o Senhor em todos os caminhos da sua vida. A igreja de Laodiceia se sentia rica, abastada, não precisando de coisa alguma, mas o Senhor mandou que ela se arrependesse, porque era pobre, nu. Deus não ouve apenas a oração, mas Ele monitora o que nós falamos, a nossa arrogância ou orgulho. Fala assim: eu sou livre, que o Senhor me livre de toda arrogância, soberba. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, verso 10, 14 diz assim: já estamos acabando já.
comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos e os teus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de seres comido e tiverdes fartos, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois que se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Honre o Senhor. Quando uma porta se abrir, honra o Senhor, dá glória a Ele. Ô irmãos, preciso falar algo para vocês. Entenda. Nós cremos assim, que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Se você dizimar ou não, você é abençoado. Sabia disso? Em outras igrejas não. O devorador, o migrador, o cortador vai te pegar ali na esquina. Mas aqui nós não ensinamos isso. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você é abençoado, se você dizima ou não. Só que o dízimo é você dar honra a Deus, é você atribuir a Ele honra, glória e poder na sua vida. Projeta aí João 3:27. É você falar: nada tem o homem se do céu não me for dado. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O dízimo é só para filhos que são gratos. Ei, olha aqui para mim. Eu faço isso com a Aninha de vez em quando. Vem cá. Dou para ela uma caixa de bombom, alguma coisa assim. Fala: Aninha, me dá um bombom desse aí. Deu uma caixa. Pedi um. Tinha 10 na caixa. Pedi um. Geralmente criança. Sim. Mas crianças espirituais também são egoístas. Me dá um. Não, pai, não. Aí com muito custo. Ela: não, então tá. Eu falei: eu faço chantagem. Deus não faz. Você sabia que a verdadeira oferta e dízimo você só pode dar com alegria? Se não der com alegria, não dê. E fique em paz. Mas eu vou te falar uma coisa, olha aqui para mim. Não é estranho demais quando você dá uma caixa e pede um bombom de volta? E o filho fala: não dou. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O 100% que chega na sua mão é Deus que te deu. Porque se Deus não te der, não, eu que trabalhei. Filho, se Deus não te der fôlego, você nem levanta da cama. Você fica lá entrevado. Se Deus não te der vida, nem abrir o olho você consegue. Pastor, mas vai faltar. Querido, hoje em dia eu devolvo o dízimo já sabendo que Deus vai ter que suprir de outra maneira. Né, Carlos? Aí eu fico vendo milagres. Você vê milagres? Eu vejo. Eu vivo. Eu experimento. Mas eu devolvo o dízimo com alegria. A oferta, com alegria. Nós estamos desafiando você a ofertar a oferta da cadeira. Pastor, não quero dar. Por favor, não dê. Pastor, eu estou com medo de dar, porque vai faltar. Não dê então. Porque se o seu Deus não é capaz de suprir as suas necessidades, a Bíblia está errada. Eu quero desafiar você a crer que Deus é bom. Está lembrado do filho pródigo? Perdeu tudo, mas ele cria numa coisa: meu pai é bom, até com os trabalhadores eu vou ter com meu pai. Então, é uma oportunidade. É uma oportunidade. O desafio nosso é uma cadeira por célula. O irmão
Quem que chegou aqui para mim? O irmão Roberto. Falou, pastor, minha célula conseguimos lá. R$750. Feliz da vida. Eu estou dando a minha. Estou dando, você ainda... Eu não estou dando sobrando não. Fala, está sobrando. Não. Eu tenho certeza que vai dar 100 mais. Essa semana, domingo que vem, eu vou chegar para vocês e falar, deu 100 vezes mais. Essa é a minha fé. Qual que é a sua fé? Deixa eu falar algo para você. Ei, está lembrado daquele jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos na sua capanga? Eu ia para Sanclerlândia. E lá em Sanclerlândia, os parentes meus lá tinham umas capangas laranja, que eles iam pescar, eles levavam as traias na capanguinha laranja. Aquele jovenzinho poderia falar assim, eu não vou dar não. Esse povo aí desorganizado, que não preparou, que não trouxe comida, está aqui ouvindo Jesus tem 3 dias, eles que se lasquem, eu não vou dar do meu. Mas só aquele jovenzinho que se dispôs, que viveu um milagre, pegou lá 5 pães e 2 peixes e entregou, deu a comida toda para Jesus. Poderia ficar então sem o peixinho, imagina eu olhando os pães com fome, está indo embora. Mas foi porque ele teve essa fé. Todos foram alimentados e se fartaram até encher. Como diz o goiano aqui, até encher o pandu, até encher a pança. Fala que eles se fartaram, que eles falaram que não aguento mais, mas porque alguém foi lá e ofertou. É assim. Eu estou aqui para te ensinar, para falar para você que vale a pena você crer em Deus, você investir na igreja, você investir em pessoas. E eu gostaria que você ficasse agora de pé, antes de nós tomarmos a ceia. Quem vai ofertar? Levanta a sua mão. Quem está? Pastor, eu já fiz o Pix. Ok, levanta a sua mão. Os irmãos vão... Quem quer também ofertar, levanta sua mão e balance ela, que um servo vai entregar para você um envelope. Projeta aqui para nós QR Code. Quem vai ofertar? Quem já ofertou nesse sentido, pelas cadeiras lá na Praça da Bíblia, que nós vamos dar as cadeiras. Nossos prédios estão ofertando a cadeira. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Se é o casal, levanta a mão. O casal, o homem e a mulher. Quem está ofertando? Os dizimistas. Depois vão vir aqui à frente. Mas erga para o alto a sua mão. Mesmo se você não tiver envelope, erga a sua mão. Quero orar por você. Pai, eu oro por cada um desses irmãos que estão fazendo deliberadamente, não por obrigação, não por medo, mas com alegria e com satisfação, por essas células que se mobilizaram e conseguiram levantar o recurso. Eu oro para que o Senhor possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. A Escritura diz que aquele que a nossa colheita vai ser de acordo com a nossa semeadura. Pai, surpreenda os irmãos, que o Senhor possa dar a eles 100 por um, não 30 por um, mas a 100 por um, porque eles estão dando com fé, com alegria, confiados que o Senhor é a fonte de suprimento deles. Eu oro, eu os abençoo e declaro, ó Deus, que eles irão testemunhar de coisas poderosas que o Senhor irá fazer por meio dessa semeadura, em nome de Jesus. Traga aqui à frente a sua oferta das cadeiras. Os dizimistas também podem trazer aqui à frente. Aqueles que forem devolver o dízimo hoje, fique aqui à frente que eu quero orar por você. Os dizimistas que estão devolvendo o dízimo hoje, pode ficar aqui à frente.
Amém. Aleluia. Nós vamos fazer o seguinte: os dizimistas, coloca a sua mão aqui, como estivesse recebendo. Deixa eu orar por eles. Pai, eu oro por cada um desses que estão devolvendo o dízimo hoje. Pai, que eles possam crescer em revelação que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, e que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Que eles possam ter essa fé, e dá a eles mais recursos, dá a eles mais provisão, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Eu oro, eu abençoo cada um deles, em nome de Jesus. Quem aqui está sem os elementos da ceia, levanta a sua mão. Nós vamos entregar a ceia agora para você. Você ganha domínio, preste atenção aqui. Você ganha domínio sobre aquilo que você abre mão. Quando você consegue abrir mão do dinheiro, você se torna senhor sobre ele. Ele não pode mais dominá-lo. Por isso é tão importante você aprender a semear. A semeadura nos faz livre de mamon. Não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Pastor, eu não tenho nada. Eu posso falar algo para você? Preste atenção aqui. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar que não tem nada. Alguma coisa você tem. Talvez não é um dinheiro. Já vi gente ofertando até sapato, corrente, não sei. Se você pedir, sempre Deus vai te dar. Mas nunca você chegue diante de Deus com mãos vazias. Fala, Senhor, me dá. A Aninha está me cobrando. Você tem que me ajudar a lembrar. Ela pede, papai, eu tenho que entregar a oferta. Eu esqueço de dar uma porção para ela. Eu dou aqui representando a família. Mas entenda, olha aqui para mim. A Bíblia diz o seguinte, olha só. Diz que até o que tem, aquele que diz que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, porque todos nós temos uma porção de Deus. Todos. Uma pequena porção, como aquela viúva pobre, que deu umas moedinhas, e outros com a grande porção. Mas eu preciso aqui dos elementos da ceia. Não tem. Amém, me dá um, pode ser dessa. Obrigado. Aleluia. Erga o pão para o alto. Obrigado. Erga o pão para o alto. Repete após mim. Fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, em meu favor. Ao comer deste pão, eu desfruto de saúde, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu declaro que eu faço parte do corpo de Cristo. Ao comer deste pão, eu declaro no mundo espiritual que eu sou filho de Deus, nova criação, e que para mim há uma mesa farta, porque o meu Senhor, o meu Pai, há de suprir cada uma das minhas necessidades, em nome de Jesus. Erga o cálice, repete após mim, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu desfruto do perdão total do meu passado, presente e futuro. E sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, justificado, santificado e purificado por meio do sangue, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Feito isso, eu te abençoo, declaro uma semana poderosa, uma semana farta, uma semana produtiva,
Onde 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Onde você colocar a planta dos pés, você tomará como herança. Onde você colocar a sua mão, você vai ver a prosperidade. Eu abençoo essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Cumprimente aí 2, 3 irmãos. Profetiza, libera uma palavra de vida sobre ele.